Olá, minhas divas! Seja bem-vindo à série A Química dos Cookies Divinos. Aqui eu irei explicar um pouco mais sobre as reações químicas que acontecem durante e após a confecção de cookies artesanais, para que você consiga fazer o melhor cookie do mundo, um cookie divino, e ganhe pelo menos R$6.000 por mês na cozinha da sua casa. Hoje é o episódio número 1 e o tema é açúcar. Algumas pessoas acreditam que a função do açúcar na receita de cookies é deixá-lo doce, mas essa não é a função principal. O sabor doce é apenas uma consequência muito gostosa. Existem uma grande diversidade de açúcares, por exemplo, o açúcar cristal, o refinado, o demerara, o mascavo, que pode ser claro, médio, escuro, o açúcar de coco, e eu acredito que esses sejam açúcares mais comuns e acessíveis no Brasil. Porém, existem mais opções das quais eu não vou abordar nesse vídeo. E não pensem que por todos serem açúcar, ao acrescentá-los na sua receita de cookies, o resultado será o mesmo. Cada tipo de açúcar possui características diferentes, e o que gera um resultado diferente na sua confecção. Enquanto o açúcar cristal, por exemplo, deixa os cookies mais aerados e estruturados, ou refinado deixa eles mais densos, e o mascavo mais macios. Quando eu comecei a fazer cookies, eu não tinha ideia da diferença do tipo de açúcar que colocava na massa. Então, cada fornada eu utilizava um açúcar diferente. Normalmente era o que tinha em maior quantidade em casa. E eu confesso para vocês que não fazia muita diferença, porque na época eu não sabia fazer cookies. Eu não entendia nada sobre as reações químicas e nem fazia ideia do que seria uma massa estruturada de cookies. Logo, eu misturava os ingredientes ali de qualquer forma, sem respeitar o tempo, o processo correto de confecção. E por isso, independente de eu estar utilizando bons ingredientes ou não, o resultado nunca era aqueles cookies altinhos, macios por dentro, crocantes por fora e extremamente saborosos. Ou seja, mesmo trocando o açúcar, o resultado sempre era um cookie achatado e durinho, porque eu não sabia o método de confecção de cookies divinos. Mas como eu amo confeitaria artesanal e eu também amo ler artigos científicos, eu comecei a pesquisar mais e mais sobre o assunto, até que depois de milhares de livros e artigos lidos em inglês, eu comecei a entender uma frase que um professor de química meu sempre falava: tudo é química, jovem. E quimicamente falando, o nome do açúcar é sacarose, C12H22O11. É muito importante que você entenda a função do açúcar na receita e a diferença entre os tipos de açúcar. Assim, você ganhará autonomia na sua confecção, ou seja, você conseguirá adaptar uma receita de cookie para poder fazer um ovo de Páscoa ou então um cookie mais saudável, por exemplo. A diferença entre ser uma artesã em cookies e alguém que sabe reproduzir muito bem uma receita está na flexibilidade e na criatividade que a pessoa possui. Quando você deixa de se prender a uma receita, você ganhará liberdade de criação. Mas vamos com calma. Antes de um artista criar uma obra de arte, ele deve aprender a usar cada equipamento e material. Então, como e quando usar o açúcar e qual tipo de açúcar? O açúcar está ligado diretamente à estrutura da massa de cookies. Quando eu digo estrutura, eu quero dizer a um arranjo, ao modo de que cada ingrediente está organizado dentro da massa. Imagina a construção de uma casa. Existem tijolos e eles devem ser colocados um ao lado do outro da forma correta. Entre cada tijolo tem um cimento que une os tijolos para que eles não saiam do lugar, mesmo que tenha uma tempestade muito forte. O açúcar, quando misturada corretamente com a manteiga e posteriormente com os ovos, formará uma parede de tijolos. Existe um jeito certo que deve ser feita essa construção, para que quando você colocar os seus cookies no forno para assar, eles não percam essa estrutura. Quando se perde a estrutura, o cookie racha, o recheio vaza, eles se espalham na assadeira, ficam achatados, sem sabor ou bem durinhos. Mas antes de colocar a mão na massa e começar a criar suas próprias receitas, você precisa entender um pouco mais sobre a função de cada tipo de açúcar. O açúcar cristal ou o açúcar granulado
está sempre presente nas receitas de cookies, porque ele, além de ser o mais eficiente na criação da estrutura da massa de cookies, ele deixa grandes bolhas de ar dentro da massa quando se une com a manteiga e ocorre a gaseificação. Ou seja, seu cookie, além de ficar bem estruturado, ele vai ficar macio e aerado, diferente do açúcar refinado. O açúcar refinado é o mais utilizado aqui no Brasil, não tanto lá nos Estados Unidos. Os seus grãos são bem menores do que o açúcar cristal. Ele também cria uma boa estrutura para sua massa, porém ele deixa pequenas bolinhas dentro da massa, resultando em cookies mais densos e mais pesados. O açúcar mascavo, ele é basicamente um açúcar cristal, do qual ainda não foi retirado o melaço. Então, ele também tem uma função estrutural. Porém, o melaço traz outras características à sua receita. O açúcar mascavo, ele torna os cookies mais macios, úmidos, levemente ácidos e mais saborosos. Existem 3 colorações de açúcar mascavo: o claro, o médio e o escuro. Quanto mais claro é o açúcar mascavo, menos melaço tem em sua composição, tornando os cookies mais crocantes e menos macios. Algumas marcas de açúcar mascavo, principalmente os orgânicos, são tão escuros que eles parecem pretos. A qualidade deles é excelente, porém, ao utilizar ele, use no máximo metade do que pede a receita, pois quanto mais escuro, mais melaço. E as características presentes no melaço tornam menos forte a função estrutural do açúcar. Ou seja, os cookies vão ficar baixinhos e muito macios. A sua massa ela vai ficar bem mole, mais parecida com uma massa de um bolo. Por isso, na maioria das receitas de cookies, existe um equilíbrio entre a quantidade de açúcar mascavo e açúcar cristal. Assim você consegue aproveitar a melhor qualidade dos dois. O açúcar demerara, ele está entre o açúcar mascavo e o açúcar cristal, porém ele não traz uma estrutura tão forte quanto o açúcar cristal e nenhuma maciez e um sabor tão acentuado quanto o açúcar mascavo. Por isso ele é pouco utilizado nas receitas. O açúcar de coco, ele possui a mesma função do açúcar demerara, porém ele tem um sabor residual. Quando você come o cookie, dá para você sentir lá no fundinho o sabor de coco. A vantagem dele é que ele possui um índice glicêmico mais baixo do que qualquer outro açúcar. Com o conhecimento da função de cada tipo de açúcar, agora você pode acrescentar ou retirar um pouco, caso os seus cookies fiquem muito crocantes ou pouco macios. Se você for fazer um ovo de Páscoa de cookies e tem muito medo da sua massa ficar macia e aberta, aposte em acrescentar mais açúcar cristal e pouco açúcar mascavo. Para uma receita de cookies, eu normalmente utilizo no máximo 200 gramas de açúcar. Normalmente é 100 gramas de açúcar cristal e 100 gramas de açúcar mascavo médio ou escuro. Eu altero para 150 gramas de açúcar cristal e 50 gramas de açúcar mascavo em receitas que necessitam de mais estrutura. Eu já fiz receitas com 100 gramas de açúcar cristal e 30 gramas de açúcar mascavo, para obter uma massa mais clara, do qual eu conseguisse fazer uma modelagem em formato de personagens, sem perder totalmente a estrutura e nem o sabor do açúcar mascavo. Como eu comentei no início do vídeo, deixar os cookies doces não é a função principal do açúcar, mas sim criar a estrutura para a massa. Pensando na doçura, você utiliza ingredientes como mel, xarope de Bordeaux, stevia, você pode utilizar esses ingredientes também. Você pode sim retirar totalmente o açúcar presente na massa também, mas isso precisa conhecer muito bem a função de todos os ingredientes, como eles se unem e quais são os ingredientes alternativos e que realizam essa mesma função para fazer essa substituição radical. Eu vou mostrar 2 fotos, o antes e depois da minha aluna, para que vocês entendam, que vocês consigam ver a alteração entre saber usar o açúcar para criar uma estrutura para sua massa e apenas acrescentar o açúcar na sua receita de cookies. Eu fico muito feliz quando eu recebo imagens como essa, imagens de vocês, né? Quando estamos começando a fazer cookies, a gente não tem muita noção de tudo,
como deve ser a aparência, como os cookies devem ficar no final. E eu vejo muita gente nas redes sociais vendendo cookies sem estrutura, cookies mal feitos. Mas pra mim fica óbvio a falta de conhecimento que a pessoa tem sobre o assunto. E sejamos sinceros, todo mundo percebe que tem alguma coisa errada. Talvez a pessoa ela não saiba explicar o que é que está de errado, mas passa uma impressão muito forte de que não foi preparado do jeito certo, sabe? E isso vai impactar diretamente as suas vendas. Um cookie bem feito, além de ser super estruturado, ele é extremamente saboroso. O cliente olha, compra, come e pensa: meu Deus do céu, que delícia, nunca conseguiria fazer um cookie como esse em casa. E se você pretende fazer pelo menos R$6.000 por mês, todos os meses, com cookies artesanais na cozinha da sua casa, é extremamente importante que você aprenda um método de confecção de cookies divinos. Isso vai te ajudar a atrair e fidelizar os seus clientes. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like para eu trazer mais conteúdo como esse aqui no canal. E se quiser mais informações sobre como fazer ou ganhar dinheiro com cookies divinos, se inscreva no meu canal. Beijos, até a próxima!